Hoje é uma terça-feira. E quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, meus caros. Saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Sem saúde, nada vai fazer sentido. E para falar sobre saúde, evidentemente, vou ter que falar sobre doenças. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, onde não só me formei médico, como defendi uma tese de mestrado. Entende? E hoje sou considerado mestre em ciências médicas. Entende? Muito bem. Mas, vejam vocês, eu galguei uma escala de conhecimentos. Então, me formei médico. O médico tem uma formação generalizada, embora ele tenha uma tendência, uma especialidade. Hoje a medicina está muito dividida. Há inúmeras especialidades médicas. Então, eu enveredei por uma medicina geral, depois por uma medicina focada em traumatologia, que é a medicina dos acidentes, dos acidentados, a medicina do pronto-socorro. Depois, propriamente, migrei para uma medicina chamada ortopédica, de ortopedia. A ortopedia é uma evolução da traumatologia. A ortopedia, basicamente, é a ciência do nosso esqueleto. Não no esqueleto osso só, não, no esqueleto mais amplo. Ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. São esses os componentes de todo o nosso esqueleto. E o nosso esqueleto é muito importante. Ele nos dá a nossa presença, Nossa presença. Olha, eu cheguei, aqui estou eu. Entende? Em cabeça, membros, tórax, abdômen. Entende? Então, o nosso esqueleto é o nosso próprio eu físico, Nossa presença, nossa atitude, entende? Depois, eu enveredei por uma especialidade de coluna vertebral. Os problemas de coluna vertebral, em geral, são acompanhados de um binômio muito frequente, que se chama dores e incapacidade física progressivas. A cada dia mais dores e a cada dia mais dificuldade de desempenho físico. Entende? Então, os problemas do nosso esqueleto causam dores, a grande maioria, e incapacidade física progressiva. Daí nós temos que lidar com doentes que vêm ao nosso encontro, buscar auxílio, apoiados nos seus acompanhantes, ou com bengala, ou com muletas, ou com andador, e até com cadeira de rodas. Esse é o nosso dia a dia, de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até as 17 horas da tarde. Então, nós lidamos com isso. E, por conta de lidar com todas essas especialidades, hoje nós nos tornamos um expert em dores. Então, as nossas clínicas, que nós temos duas, elas se dedicam às dores do nosso esqueleto, que pode se manifestar como dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços,
cotovelos, antebraços, punhos, mãos. Dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para as duas pernas, dores nos joelhos, tornozelos ou pés. Então, em qualquer geografia do corpo humano, pode se manifestar uma dor que corresponde a um ou mais transtornos do nosso esqueleto, transtornos físicos do nosso esqueleto. Então, a medicina se ocupa disso. A medicina é uma ciência. Veja. É uma ciência a medicina. Veja. Como ciência, e toda ciência, a medicina é materialista. Por que a medicina é materialista? Porque, sendo uma ciência, a medicina obedece ao princípio do ver para crer. Ou seja, eu só acredito naquilo que meus olhos veem. Entende? Toda a ciência é materialista. Eu vou mais longe. Eu, quando atendo um religioso, como médico, né, de dores, de ortopedia, de problemas de coluna, quando atendo um religioso, eu gosto de falar sobre as crenças religiosas do meu paciente religioso. Né? E as tantas, né? Eu atendi um pastor da igreja protestante. E sempre que eu atendo esses religiosos, falando sobre religião, de repente, ele falou a mim: Rui, você quer falar sobre Deus comigo? Eu tenho 5 anos de teologia. Teologia é a ciência de Deus. Eu disse, o nome dele começa com E, mas não vou dizer qual é. Eu disse, a teologia é uma ciência. Toda a ciência é materialista. Nenhuma ciência, nem com C maiúsculo, vai explicar quem é Deus. Quem é Deus? Então, nem a teologia explicará quem é Deus. Entende? Então, vejam bem. Como entender Deus? Como entender essa palavra tão pronunciada, tão difícil de ser entendida, né? Quem é Deus? Muito bem. A palavra espírito tem que ser entendida muito bem. Espírito com M maiúsculo se refere a Deus. Espiritual se refere a Deus. Né? Doutrina espírita é outra coisa. Entende? É outra coisa. Doutrina espírita é uma doutrina que veio à tona através de Allan Kardec. Né? A doutrina espírita é outra coisa. Então, a palavra espírito, como se refere a Deus, não pode ser usada no plural. Entende? Não existe a palavra espíritos. Não existe. Espírito é um só. É Deus. E Deus é um só. Entende? Muito bem. Mas, vejam vocês, você não é somente um corpo físico, material. E, quando a gente está doente, a nossa escolha é sobre ciência médica. Então, na nossa cultura ocidental é assim. Quem está doente busca uma cura, ou um tratamento, ou alguma coisa para amenizar seu mal na ciência médica.
Mas, como dissemos, a ciência médica é uma ciência, ela é materialista. Será que nós, humanos, somos matéria? Matéria? Muito bem. Vejam um pouco. Um físico famoso, chamado Isaac Newton, dizia muito bem: matéria é uma coisa, energia é outra. Matéria é uma coisa, energia é outra. Depois surgiu um outro físico muito inteligente, chamado Albert Einstein, e disse: não, Newton estava errado. Matéria e energia é a mesma coisa. Matéria é um estado físico consolidado de energia. E energia é uma coisa em expansão. Então, matéria pode se transformar em energia. E energia pode se transformar em matéria. Entende? Então, a rigor, nós, humanos, somos pura energia. Entende? Por quê? Porque somos puro espírito. Então, antes, você é espírito. Depois, você é pensamento. Depois, você é mente. Depois, você é consciência. Depois, você é alma. Finalmente, você é espírito. Eu disse finalmente, mas não é finalmente você é espírito, não. Primeiro você é espírito. Depois você é alma. Depois você é consciência. Depois você é mente. Depois você é pensamento. E depois você é corpo físico, finalmente. Então, o corpo físico não manda nada. O nosso corpo não manda nada. Ele obedece às ordens que vêm do espírito, da alma, da consciência, da mente, do pensamento. Entende? O corpo físico e o pensamento têm prazo de validade. Quando nas escrituras se diz que você é imortal, que a morte não existe, sim, mas o corpo físico e o pensamento, que é cerebral, tem prazo de validade. Então, o corpo físico e o pensamento nascem, vivem e morrem. Mas a mente, a alma, a consciência, o espírito não morrem nunca. É tão verdade isso que existem médiums que revelam mentes de pessoas que já morreram há muito tempo. Entende? Os médiuns, eles podem se reportar a uma mente de alguém que morreu há muito tempo. Então, a mente está viva, sempre. A consciência sempre está viva. A alma sempre está viva. O espírito sempre está vivo. Entende? Só o corpo físico e o pensamento que tem prazo de validade. Entende? Muito bem. Eu falo tudo isso porque tudo isso tem a ver com saúde e doença. Entende? Tudo isso tem a ver com saúde e doença. Entende? Então, vejam bem. Nós podemos conseguir, na nossa cultura ocidental, nós até podemos conseguir uma cura médica. Né? Mas vejam bem, cura é uma palavra de grande responsabilidade. Né? O médico não pronuncia essa palavra, porque é de muita responsabilidade. Quando ele consegue alguma coisa parecida com cura,
ele diz, conseguimos um resultado satisfatório. Porque não se sabe quando uma cura é definitiva. Entende? Quando se cura uma doença, não se sabe se a cura é definitiva. Entende? Você pode ter uma cura mental. Nossa mente é muito poderosa. Ela é muito poderosa. Entende? Então, você pode ter uma cura mental. Mas a cura mental, ela é específica, exclusiva, para doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? É uma doença que nasceu na mente e se manifesta no corpo físico. Entenderam? Doença que nasceu na mente, se manifesta no corpo físico. O exemplo mais evidente de doença psicossomática se chama hipertensão. As doenças psicossomáticas estão muitíssimo ligadas às nossas emoções. Nossas emoções têm o poder de curar doenças, mas as nossas emoções têm o mesmo poder de fazer doenças. Entende? E quem escolhe isso é a nossa consciência. Dentre várias possibilidades, a consciência escolhe doença ou escolhe cura, saúde. Entenderam? Isso é realmente o princípio da cura quântica. Da cura quântica. O que é a cura quântica? É um modo de consciência chamado mente que cura outro modo de consciência chamado corpo físico. Corpo físico. Entenderam? E a cura mental, ela é sempre uma autocura. Ela vem de dentro para fora. Mas é verdadeiramente uma cura efetiva, reconhecida. Ela existe. Entenderam? E, embora ela seja uma autocura, a cura mental é influenciada por inúmeros fatores exógenos, externos, dos quais os mais importantes são sugestão e hipnose. Sugestão e hipnose. Então, a cura mental pode acontecer por verdadeira sugestão ou hipnose. O que é a hipnose, né? A grosso modo, hipnose é um estado de consciência, onde você, estado de consciência intermediário entre sono e vigília. Nesse estado de consciência hipnótico, você não está acordado, mas também não está dormindo. Poderíamos, assim, a grosso modo, dizer que é um estado sonambúlico, do sonâmbulo, aquele indivíduo que sai da cama, percorre a casa toda, vai tomar um café, prepara alguma coisa para comer, depois volta para a cama e se você perguntar, você levantou à noite, você fez... Não, eu não, dormi a noite toda. Entendeu? Então, é um estado de consciência intermediário. Nesse estado de consciência hipnótico, o indivíduo é altamente suscetível a receber uma sugestão. E ele vivencia aquela sugestão como verdade absoluta. Então, no estado hipnótico, se eu disser a um indivíduo hipnotizado, está muito frio, ele começa a tremer de frio, entende? Sem ter frio lá fora. E se eu disser, sugerir a ele, mas esse tempo muda muito, estava frio, mas agora está muito quente, ele começa a suar de calor, entenderam? Então,
Nesse estado de hipnose, o indivíduo é altamente suscetível a vivenciar uma sugestão que vem de fora. Embora a cura mental, ela vem de dentro para fora. Entendeu? Ela é uma cura efetiva. Né? Uma cura efetiva. Muito bem. Eu estou vendo aqui que a primeira metade da nossa jornada de hoje está terminando. Como já disse, eu venho aqui todas as terças-feiras, no horário entre 19 horas e 20 horas, através das ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrar saúde. Para falar de saúde, eu tenho que falar de doenças. Entende? Então, veja, nós temos, na evolução das nossas especialidades de ortopedia, traumatologia, ortopedia, cirurgia de coluna e clínica de dores crônicas, né? Nós passamos por todas essas plataformas, entende? E hoje nós atendemos dores crônicas, dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dor no peito, dor nas costas, dor lombar, dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para as duas pernas, dor nos quadris, dor nos joelhos, tornozelos ou nos pés. Mas, como sempre digo e repito, tem que haver sempre um critério médico. Nem toda dor nas costas é problema de coluna. Né? Tumor de pâncreas pode dar dor lombar. Tumor do ápice do pulmão, chamado pancreas, pode dar dor no pescoço. Tumor de próstata, com metástase para o canal vertebral, pode dar dor ciática. Então, o critério médico é muito importante para fazer o diagnóstico. O que é o diagnóstico? O diagnóstico é a cara da doença. Que doença é essa? Entende? Esse é o diagnóstico. É a doença em si. Entende? Por quê, meus caros? Feito o diagnóstico de certeza, esse, evidentemente, que tem que ser o diagnóstico, ou seja, o diagnóstico de certeza, o tratamento é uma decorrência. Então, meus caros, nós temos duas clínicas de dores. Né? Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, no bairro do Morumbi, em São Paulo, número 1470, uma casa, pertinho do estádio do Morumbi e próxima do Hospital Albert Einstein. Nossa outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano e não longe do estádio do Pacaembu. Muito bem, estamos terminando a nossa metade, a primeira metade da jornada de hoje. Prometemos voltar em seguida para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Até mais. Obrigado.